Eu queria te convidar para que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 1. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Para te ajudar, 2 Timóteo fica depois de 1 Timóteo. Deu uma ajuda aí, irmão? Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: Dou graças a Deus a quem sirvo, com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Só até aqui, feche seus olhos. Deus, nós estamos aqui na Tua presença, iniciando essa conferência sobre famílias. E nós te pedimos, Senhor, fale conosco. Nossas famílias precisam do Seu agir, Pai. As famílias da cidade de Heriotaba precisam, Pai, precisam ser transformadas por Ti. E a minha oração é que o Senhor me use nessa noite como instrumento. Eu não quero falar, Pai, do que eu sei, dos meus saberes, mas eu quero falar, Pai, o que o Teu Espírito colocar na minha boca. Eu quero, Pai, ser instrumento do Senhor para gerar transformação aos Teus filhos. E assim como eu sempre te peço, Pai, prepara o coração deles, que venha a ser solo fértil, Pai, para ser lançada a semente do Evangelho, para ser lançada a semente da palavra que hoje é que será. Nesse momento nós cancelamos, Pai, toda a seta do inimigo que queira tirar o foco dos Teus filhos. Cancelamos toda a distração, Pai, mas que eles venham estar focados no único alvo que é o Senhor. Assim nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Nessa noite, nós temos um tema, e o tema é conexão geracional. Eu queria iniciar essa ministração te fazendo algumas perguntas. E a primeira pergunta é: o que você está plantando hoje para a próxima geração? O que você está plantando hoje para as gerações que virão? Se nós, em várias abordagens que já fizemos aqui na igreja, já relatamos que legado é mais importante que herança, qual legado você está deixando para as próximas gerações? O que você está deixando não para as pessoas, mas o que você está deixando nas pessoas. Se nós olhamos para o mundo de hoje, e eu sei que assim como eu, você olha para algumas coisas e fica até certo ponto escandalizado. Certas situações na atual sociedade até nos revoltam. Como as pessoas não honram a Deus, como as pessoas não respeitam umas às outras. Mas a minha pergunta nessa noite é: o que estamos fazendo para mudar?
O que estamos fazendo espiritualmente pelos jovens, pelas crianças, pelas próximas gerações? E nada melhor do que uma reflexão sobre algo geracional, como aqui em Timóteo. Essas reflexões que fazemos, a gente vê a resposta no que a avó e a mãe de Timóteo fizeram com ele. Nós lemos aqui um versículo que a mãe e a avó deixaram em Timóteo um legado de fé. Afinal, eles conheceram a Cristo e ensinaram o menino quem era Cristo. Mas naquela época, eles valorizavam isso. E a minha pergunta é: será que hoje a gente tem valorizado? Em um momento onde as relações são cada vez mais líquidas, onde eu amo hoje, amanhã eu não amo mais, onde eu me preocupo com o que é meu, eu me preocupo com o meu tempo, e muitas das vezes eu terceirizo o meu filho, eu terceirizo a minha família. Ao invés de gastar tempo, gastar afeto, eu terceirizo essas coisas. Mas Lloyd e Eunice não fizeram isso. Lloyd e Eunice, assim que conheceram a Cristo, provavelmente através de uma viagem missionária do apóstolo Paulo, elas instruíram o menino. Elas mostraram para Timóteo quem era Jesus. E a gente vê que Timóteo aprendeu quem realmente Jesus era. E através dessa passagem, eu quero ser mais breve hoje. Nós temos 3 lições. E a primeira lição que nós temos nessa passagem é a importância de um legado de fé. Mantenha sua Bíblia aberta, porque no versículo 5, Paulo está dizendo a Timóteo: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Toda vez que nós vamos ler a Bíblia, a gente se pergunta algumas coisas. A primeira pergunta talvez é quem escreve. E quem escreve a carta a Timóteo é o apóstolo Paulo. Mas tão importante quanto quem escreve é quando escreve. O apóstolo Paulo escreve a segunda carta de Timóteo preso. E o quando aqui talvez seja ainda mais importante, porque o apóstolo Paulo escreve essa carta, aqui provavelmente é a última carta dele. Você vai ver no último capítulo, Paulo inclusive dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. São as últimas palavras de Paulo. E as últimas palavras de Paulo são a Timóteo, seu filho amado. Essa carta constitui o que na Bíblia a gente chama das cartas pastorais: 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. E aqui ele tem algumas intenções com a carta. Imagine você quando enviava, hoje ninguém envia mais, mas quando enviava a carta você tinha uma intenção. Paulo tinha algumas intenções no que talvez fosse a sua última carta. Uma das intenções de Paulo era defender aquela igreja das falsas doutrinas. Paulo queria estruturar e alinhar a visão de Timóteo para que nenhuma falsa doutrina entrasse na igreja de Éfeso. Mas Paulo também tinha uma grande intenção, que era encorajar Timóteo. Então Paulo, na sua última carta, ele quer deixar uma mensagem de encorajamento, de dizer: Timóteo, não desiste. E na carta de encorajamento, Paulo vai lembrar dos familiares de Timóteo, na qual serviam a Deus. Paulo vai lembrar, no momento de encorajamento, dizer: Timóteo, o que você serve, quem você acredita, não começou em você. Você tem uma avó que orou por você, você tem uma mãe que orou por você. Paulo está dizendo: há uma bênção, há uma graça geracional sobre a tua vida, Timóteo. E quando a gente olha para Paulo falando isso, eu olho para a Bíblia e vejo que Deus, o tempo todo, Ele mostra essa graça geracional.
Quando Deus vai falar com Moisés, Deus vai falar: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus está falando: Moisés, creia, porque eu sou o Deus dos seus antepassados. E eu queria trazer essa palavra para você nessa noite, porque pode ser que você, assim como foi na minha vida, você tenha tido pais que já honravam a Deus. Você tenha tido pai ou mãe que já servia a Deus e foi exemplo. E eu vim para te falar: o mesmo Deus do teu pai é o Deus que está com você nessa noite. Mas pode ser que comece agora. Você olha e fala: pastor, enquanto você fala de bênção geracional, eu olho para o meu pai, eu olho para minha mãe, eu olho para minha avó, ninguém servia a Deus. Mas eu também estou aqui para te falar que começa através de você. A bênção vai começar através de você. Assim como houve na vida de Timóteo, vai começar através de você. Isso é o pastor Rean que está falando, não é a palavra. Em Deuteronômio 7:9 diz: Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por uma geração, por 10 gerações, por 1000 gerações. Daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então talvez o teu filho não vai saber, mas ele vai viver uma bênção por algo que você está orando aqui nessa noite. O teu neto não vai nem lembrar o teu nome, o teu bisneto muito menos, mas ele vai colher algo que você plantou aqui nessa noite. Há uma bênção geracional. Você pode dizer amém? Lloyd e Eunice, elas ensinam a Timóteo alguma coisa, e a primeira coisa que nós vemos aqui é que elas têm uma fé não fingida. Esse termo não fingida, quando a gente vai olhar para a tradução literal do grego, essa palavra é anipócritos, que quer dizer franca, sincera, verdadeira e principalmente sem hipocrisia. Paulo está dizendo: na tua avó e na tua mãe habitava uma fé que não era hipócrita, era uma fé real, uma fé verdadeira. E por que Paulo está deixando isso claro? E por que é tão atual para a gente? Porque se tem fé verdadeira, tem a fé falsa. Se tem algo verdadeiro, também tem a falsa. E tem muita gente vivendo uma fé que é superficial. Por fora dá glória a Deus e aleluia. Na igreja é uma bênção, mas na rua, meu irmão, meu Deus, as pessoas até fogem dele. O filho, a família, você pode mentir para os de fora, mas os de dentro percebem. O filho está vendo, o papai e a mamãe são muito diferentes quando estão na igreja. E eu tenho que te falar uma frase, que é: crianças veem, crianças fazem. Se a criança está vendo uma fé fingida, ela também vai viver uma fé fingida. Por que Timóteo é diferente? Porque Timóteo é criado através de uma fé verdadeira. Então Timóteo não é criado só através de muito falar, mas Timóteo vê na prática o viver a palavra. A transmissão da fé verdadeira é um dos maiores presentes que podemos deixar para as próximas gerações. Então, quando nós olhamos para hoje, para a nossa realidade, e aqui quem tem filho, quem já tem neto, sabe que você tem uma missão com a sua família. E a missão é instruí-los no caminho que se deve andar. Você tem essa missão dos seus filhos e netos olharem para você e verem como referência. Não terceirize isso. Eunice e Lloyd, elas também nos deixam outra lição, que é de exemplo e ensino. E eu te falo, cadê as professoras daqui? Ensinar a dar trabalho? Dá ou não dá? Eu lembro lá, quando a gente chegou do Rio, minha mãe pegou duas, se a Zilmar estivesse aqui, a Zilmar ia lembrar. Pegou duas crianças e falou assim: vou ensinar essas crianças a ler. Irmão, mas era uma graça.
Aí minha mãe pegou 2 dessas crianças, já eram mais velhos, os 2, já era a idade que era para eles estarem lendo. E minha mãe todo dia fazia exercício com eles. E aí eu lembro que eu fui participar de uma aula. E aí minha mãe chegou para um e disse: L com A, ele lá. T com A, tá. Forma o quê? Lata. Aí foi aquela festa. Aí chegou pro outro. Aí o outro, eita, vou acertar também. M com A, má. L com A, lá. Forma o quê? Latra. Ele viu que o outro tinha acertado na lata, ele quis ir na lata também. Ensinar dá trabalho. Ensinar dá muito trabalho. Mas nós não podemos terceirizar isso. Se nós pensamos em uma bênção, em uma conexão geracional, a gente fala: ah, tá tranquilo, eu não leio a Bíblia com meu filho, porque na salinha ele já lê. Aí na salinha, lá tá tranquilo, o pessoal lá já todo mundo ensina. Eu vi que o meu filho já aprendeu sobre Davi, sobre Sansão. Não, lá na escolinha eles ensinam. Não preciso instruir o meu filho em casa, na educação e nada, porque na escola já é função da escola. E aí, quando eu terceirizo, não há conexão geracional. Se eu não assumo a minha responsabilidade, eu não marco ninguém, eu não deixo legado. Mas quando nós olhamos para a palavra, mais uma vez, a gente vai ver em Deuteronômio 6:6, diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Há uma missão nossa que é uma missão de ensino. Eu lembro que durante alguns dias a gente ficou trabalhando com a Hannah, a história de Davi e Golias. E um dia a Hannah falou: papai, eu te amo bem grandão, do tamanho do Golias. Eu falei: olha a referência que a menina está fazendo, rapaz, está sendo crente demais. Isso é um trabalho de dia a dia. Não é você pegar e descansar, é todo dia. Porque há uma missão de ensino. Mas é só um ensino, pastor? Não, há uma missão de exemplo. Então eu verbalizo, mas eu faço, né? Senão é muito fácil falar: menino, não fale palavrão não, palavrão não é de Deus. Mas aí o pai e a mãe, meu amigo, menor palavrão, todo tipo de palavrão fala em casa. Então, não, mas calma aí, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não é educação, irmão. O exemplo, ele vai arrastar. Terceiro ponto, elas ensinam sobre continuidade espiritual. Salmos 145:4 diz: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, e anunciará os teus atos poderosos. E olha, quando a gente fala sobre essas conexões, na Bíblia a gente tem exemplos a não serem seguidos, de pessoas que não se preocuparam com a próxima geração. Eu já citei aqui algumas vezes sobre o rei Ezequias, que Deus aparece para ele, manda o profeta, ele tem uma palavra de morte, fala: olha, arruma a tua casa, que você vai morrer. Ele pega, ele começa a orar, ele pede para Deus rever o decreto. Irmão, e Deus revê, Deus dá mais tempo de vida para ele. Aí você me pergunta: pastor, e ele foi arrumar a casa? Arrumou não. A casa estava bagunçada, continuou bagunçada. O rei Ezequias vai ser marcado como um dos maiores reis da história de Israel, e o filho dele vai ser um dos piores. Acontece só com Ezequias? Não, o profeta Eli. Eu sei que você talvez conheça a história de Ana, quando ela vai orar, quando ela vai chorar, e tem um profeta que dá uma palavra que ela vai gerar. Esse profeta é o profeta Eli. E o profeta Eli é um homem de Deus, afinal a palavra se cumpre. Mas os filhos dele são totalmente profanos.
Então, ele seguiu a palavra, mas não se preocupou com as gerações. Que nós não sejamos esse. Eu sei que o nome é engraçado, mas que nós sejamos Lloyd e Eunice nesse tempo. Pessoas que não se preocupam só com a gente, mas com as próximas gerações também. No versículo 6, diz assim: por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição de minhas mãos. Paulo agora, ele exorta Timóteo com a expressão manter viva a chama, o que sugere que os nossos dons, os nossos talentos, eles precisam ser cultivados continuamente. E aqui a gente vê a necessidade de um avivamento pessoal, porque quando nós olhamos para as famílias, olhamos para as pessoas, para os cristãos, e a gente sempre ora pedindo avivamento, e eu não sei no que está essa expectativa. Eu vou fazer um paralelo aqui. Eu dou algumas aulas, e nas minhas aulas tem algumas teorias que eu tenho que falar, e uma das teorias são as teorias da motivação. E eu vou aplicar isso à administração de empresas. E o interessante é que quando a gente vai ver a evolução das teorias da motivação, a gente vai olhar e vai ver que durante muito tempo as empresas tiveram ferramentas e instrumentos para fomentar a motivação nas pessoas. E é como se a gente vivesse uma transição, onde agora a empresa, ela não dá mais as ferramentas, ela influencia para que o funcionário se automotive. Então começa a se falar não só de motivação, mas de automotivação. E por que eu estou falando isso? Porque na verdade, na Bíblia, é como se sempre o avivamento partisse da gente. O que a gente espera do profeta, a gente espera da igreja, mas quando a gente vai olhar para a palavra em todo o tempo está dizendo, parte de você. Está dizendo, ele vai dizer assim: buscar-me-ei e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Quem busca? Você. Ele vai dizer, clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. Quem vai clamar? Você. Ele vai dizer, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. É a gente que busca. Eu não estou dizendo que a igreja não tem um papel, o pastor não tem um papel, mas o maior é o nosso, é o individual, de buscar esse avivamento, de manter a chama acesa, de chegar aqui na igreja e falar, hoje eu vou render o meu melhor, hoje eu vou render a minha melhor adoração, hoje eu vou entregar tudo. Irmãos, se você olhou as reportagens nessa semana, você deve ter visto as loucuras que pessoas fizeram para um tal do show da Lady Gaga. Pessoas provavelmente ficaram a madrugada, outros ficaram horas na fila e não cansaram. Teve uma vez que eu vi para um show que os jovens ficaram usando fralda para não ter que sair da fila. Olha o nível. Se a gente olha para o mundo e vê para o diabo, irmão, esse nível de entrega, e por que a gente entrega tão pouco? Por que a gente não pensa que esse avivamento, ele depende de mim e de você? Afinal, a gente vem para render culto a Ele, a gente vem para adorar a Ele, para render graças a Ele. Deus pode usar o louvor, Deus pode usar a mensagem, Deus pode usar o momento de fé, Deus pode usar todos os instrumentos aqui, mas quando eu saio de casa disposto, eu vou render o meu melhor a Ele, irmão, acredite, o culto vai ser uma bênção, porque eu fui não esperando pelo outro, eu fui com a certeza que eu fui com o propósito de buscar a Deus. Quando a gente olha para manter a chama acesa, eles nos mostram também que a necessidade de um discipulado intencional, e aí me inclui eu, pastor,
inclui evangelista, inclui líderes, inclui os pais. Todos nós devemos investir no crescimento espiritual das próximas gerações. E para mim, irmão, é um grande desafio te falar isso aqui agora, que nós devemos investir no crescimento espiritual das próximas gerações. Porque hoje, eu como pastor, meu maior desafio aqui hoje é o nosso ministério infantil. Então se eu olho e eu falo, olha, nós queremos cuidar das próximas gerações. Eu como pastor já estou tendo a certeza, nós não estamos entregando o melhor que podemos. Não estamos. Então nós temos todo culto, irmão. Hoje, por exemplo, se você olhasse ali para fora, era tanto menino correndo para um lado e para o outro. E hoje é o nosso maior desafio, ter pessoas que amem a obra e ajudem nesse serviço. Mas o pastor está falando sobre cuidar da próxima geração. Mas eu não consigo fazer isso sozinho. Preciso de você. Eu preciso que você ame essa obra. Porque assim, todo culto, irmão, vai ter ministério infantil. Vai ter ministrações lá em cima. Eles vão ser instruídos da forma didática deles. Mas a gente precisa de gente. Eu preciso de pessoas que eu ministro aqui e falo conexão geracional, mas que entendam a importância. Nós tivemos esse sábado, lá num projeto chamado Abba Pai de Cariré. E eu me surpreendi, irmão, com tudo que eu vi lá. Primeiro, como Deus deu uma visão para o pastor, e como o pastor João, ele foi fiel àquela visão. Mas como em pequenos detalhes, eu vi no olhar dele a preocupação com as próximas gerações. Eu estava contando ali fora que uma diretora de uma escola de Cariré ligou para ele, falou: pastor João, a gente tem uma prova muito importante hoje, e tem um aluno que é aí do seu projeto, e ele não quer vir, pastor João. A gente já ligou, a gente já foi na casa, ele não quer vir fazer a prova, e essa prova é importante. O pastor João ligou, falou: filho, vai fazer a prova? Ele falou: sim senhor, pastor, estou indo. Pastor João relatou crianças que vão lá para o projeto, irmão, que eles almoçam 3 vezes e aí, né, levam quentinha para casa. Que aquela talvez seja a principal refeição do dia. Pastor João nos falou que tem crianças que entraram no projeto e hoje são membros da igreja. Pastor, mas como que isso acontece? Irmão, ele falou: pastor Rean, é uma igreja alinhada a essa visão. Não tem como ser só eu. É uma igreja que vive essa visão. Uma visão de que talvez, irmão, aqui em cima tem alguma criança que o pai não é nem cristão, e ele vai conhecer a Deus através dessa criança. Então que a gente não venha lavar nossas mãos para a instrução da próxima geração. Eu e você temos grande responsabilidade nisso. Diz um amém bem forte. E procura a irmã Ana Cláudia no final do culto. Quando a gente olha para a história de Paulo e Timóteo aqui, temos mais uma coisa importante para as conexões geracionais. Paulo confia no chamado de Timóteo. Se você vai olhar a história de Timóteo, desde quando ele começa a ir para as viagens missionárias com Paulo, depois Paulo envia Timóteo para Tessalônica, e a princípio o que a gente percebe é que a ida de Timóteo a Tessalônica foi positiva. Mas depois Paulo envia Timóteo a Corinto. Em Corinto, se você vai ler 1 Coríntios, você vai ver que a igreja é uma igreja complicada, é uma igreja dividida, é uma igreja que tem muitos problemas em relação à idolatria também. E o que a gente vai ver é que é como se Timóteo não conseguisse alcançar o objetivo almejado. Afinal, Paulo tem que escrever mais uma carta para instruir. Paulo provavelmente ainda vai mais uma vez.
Então, nessa função em Corinto, talvez Timóteo não tenha sido bem sucedido. Mas há um Paulo que acredita no chamado de Timóteo e vai botar Timóteo para pastorear a igreja de Éfeso. Então, Paulo é aquele que confia no dom que Deus deu a alguém, aquele que ele chama de filho. E será que no nosso meio, na nossa família, Deus deu um dom a alguém e nós não somos aqueles que incentivam? Nós não somos aqueles que encorajam, que dizem assim, ó, acredita, continua. Olha, ainda não começou a fluir agora, mas Deus tem promessa, Deus tem projeto. Deus nos chama para ser Paulo, irmão, na vida de alguém, na vida dos da nossa casa. Às vezes parece que nada está acontecendo, mas Deus está te enviando para fortalecer, assim como Paulo fortalece a Timóteo e dizer, Timóteo, não desiste, lembra da tua avó, lembra da tua mãe. Deus tem promessa para você, Timóteo. Deus tem promessa para os da tua casa. Enquanto eu li essa palavra, eu me lembrei de uma história do inventor da lâmpada, Thomas Edison. Conta-se que uma vez ele na escola, ele trouxe um bilhete, e quando ele trouxe esse bilhete para casa, a mãe dele pegou o bilhete e ele falou, mãe, os professores disseram que só a senhora podia abrir, disseram que eu não podia abrir, não podia ler. E ela pensou, o que será isso que tem nesse bilhete? E quando ela pegou o bilhete, enquanto ela lia, ela chorava. E ele começou a ficar aperreado, na nossa linguagem, né? Aperreado, falou, mãe, o que foi, mãe, que você está chorando? E ela disse, eles estão dizendo aqui, filho, que você é um gênio, que a escola não tem capacidade de te instruir, e te pedindo para que eu te instrua em casa. Imagine um menino recebendo uma palavra dessa. Ele ficou muito animado, feliz. E a gente vai ver a história dele. Ele foi o inventor da lâmpada, foi muito bem sucedido. Mas depois que a mãe dele morre, ele está revirando as gavetas de casa e ele encontra o recadinho. E ele, na hora que encontra o recadinho, ele olha e vê, aquele recadinho da escola. E quando ele vai pegar aquele recadinho, ele se surpreende, porque a mensagem é totalmente diferente. A mensagem dizia, o seu filho tem problemas mentais, trate ele em casa, porque a gente não tem condições de tratar ele na escola. É por isso que Thomas Edison fala que ele, além de tudo, é fruto de uma mãe que nunca desistiu. E aí você para olhar uma mãe que não desistiu do seu filho. Eu não sei da história, se era cristão ou não, mas é alguém que brigou e lutou por algo que o filho tinha, que ela confiava. E por que não que essas pessoas sejamos nós? Que nós venhamos olhar para um filho, mesmo que hoje ele dê trabalho, mas de olhar para ele vai dizer, você vai ser profeta, menino. Você vai ser evangelista, menino. Você vai ser um obreiro da casa do Senhor. Ou não, você vai fazer uma graduação e vai servir ao Senhor através da tua profissão. Estamos precisando hoje de mães que não desistem, de pais que não desistem, de pais que vão até o fim. Seja você aquele que acredita no chamado do teu filho. Para nós encerrarmos, o versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo lembra Timóteo agora que Deus ele não nos dá um espírito de covardia. Paulo lembra Timóteo a partir de 3 características. E a primeira característica é poder. Repete comigo, poder. Eita, irmão, diz assim, poder. E que poder é esse? É da nossa força? São dos nossos músculos? Não, esse poder é do Espírito Santo. Eu lembro que eu comecei a ler um livro porque eu fiquei curioso com a capa. A capa do livro era Plantar Igreja é para os fracos. E eu comecei a me questionar, como assim, para os fracos? E aí quando você vai a fundo, você vai entender
que é para os fracos, porque é aquele que não confia na sua própria capacidade. É aquele que sabe que diante de Deus ele é fraco, mas que o nosso Deus é forte. E é isso que o apóstolo Paulo vai falar. Ele vai falar que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele. O poder vem do Espírito Santo. Ele diz, porque quando estou fraco é que sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Segunda característica que eles vão deixar, se ele falou de poder, vai falar de amor. Em João 13:34, a palavra vai dizer: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Você não se preocupa com a próxima geração, você não se preocupa com a sua família, muito menos com o irmão da igreja, se não tiver amor. Se não tiver amor pela nova geração, se não tiver amor por pessoas. É isso que Cristo está falando aqui. E é necessário e é essencial para que vivamos uma bênção, uma graça nas próximas gerações. Mas ele vai falar em terceiro e por último, equilíbrio. Em Colossenses 4, 5, 6, sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, e aproveitem bem o tempo, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Então, além de tudo, quando eu olho para as pessoas, olho para a minha família, eu sei que eu tenho que ter equilíbrio. Você já parou para ver? Às vezes quando o marido vai ensinar a esposa a dirigir, ele tem paciência com todo mundo, mas quando é com a esposa, paciência é zero. Tem muita paciência com os outros, mas com os de casa não. Ele tem muita paciência com aquelas pessoas que não estão no seu círculo familiar, mas da família não é tanto assim. Então é necessário, Paulo está nos instruindo, e está instruindo Timóteo, para que tenha equilíbrio, para que tenha domínio próprio. Para nós encerrarmos, a gente vê que a conexão geracional, ela é um dos pilares do reino de Deus. A fé que começou com Lloyd, passou por Eunice e chegou a Timóteo. É um exemplo de como Deus usa famílias e líderes para manter viva a chama do Evangelho. Então, Deus está usando você para manter viva a chama do Evangelho na tua família. E é por isso, irmão, que eu me questiono, porque a gente vê hoje tanta gente que perdeu o domínio. Eu já citei aqui, mas eu me surpreendia muito quando eu ia fazer visitas do Bolsa Família, e eu via famílias que diziam assim: olha, vai ter que cortar o Bolsa Família, esse menino não quer mais ir para a escola. E eu olhava, cadê esse menino? 18 anos, 20, 10 anos, 8, 9, bateu o pé que não quer mais ir para a escola, e não vai. Diz assim: não, o que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer, ele não quer ir. E olhe, preste bem atenção, que a gente sabe que às vezes pode ser que aconteça da criança ter tido algum problema na escola, ter sofrido bullying, mas, irmão, em sua maioria não era isso. Era a criança que bateu o pé dizendo: eu não vou, eu não vou, eu não vou. E aí a última palavra é de quem? Da criança. De alguém que não tem poder, não tem capacidade nem de saber o que deve ou não comer. E aí essa mesma criança que decide não ir para a escola é a mesma criança que diz: hoje eu não vou para a igreja, hoje eu não vou, porque hoje eu não estou me sentindo mal, hoje tem um jogo para eu assistir, ou não, hoje tem uma competição de um jogo na internet, então eu não vou. Tá bom, filho, amém, vou orar por você. 8 anos, 9 anos, 10 anos. Irmãos, eu tive que frequentar a vigília, irmão. Eu fui para a vigília só para dormir, mas eu estava lá. Eu fui para culto,
Longe, a gente andava. Vocês não sabem o que é longe, não, irmão. O que a gente andava de lá de Maria Paula até o ponto de ônibus. Eu sei o que é você estar chegando no ponto de ônibus e o ônibus passar, e agora o próximo só vai demorar 1h30 para passar. Pastor, é exagero. É não. E a gente estava lá, pastor, todo culto. E como eram os cultos, pastor? Me tira uma dúvida. Que a tua mãe e teu pai levavam para a igreja. Era o que? 2 vezes na semana? Vai ficar impactado. Todo dia. Todo dia. Para quem conhece São Gonçalo, de Maria Paula até o Coelho ou o bairro Almerinda, que foi quando a gente mudou depois. Longe. Não perdíamos nenhum culto. Meu pai ia direto da dobra, ele dobrava dirigindo o ônibus, ia direto para a vigília, ia direto para o culto. Pastor, isso foi importante? Demais, irmão. Demais. Você vê que hoje a gente está instruindo as crianças, a gente está fazendo nosso papel, e ainda pode acontecer de algum momento se desviar. Eu me desviei, meu irmão se desviou, pode acontecer. Agora imagina se você, pai ou mãe, nem isso faz, nem a tua responsabilidade de trazer para a igreja não faz, de conhecer a Cristo, de chegar a ponto de não conhecer só Deus do que você fala, mas de ter sua própria experiência com Deus. Eu sei, irmão, o que é estar num culto, ser pré-adolescente e ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque eu estava em casa, eu estava no culto, que eu estava ouvindo ali, eu estava recebendo de Deus. Irmão, era tão forte a nossa estadia, nossa ida aos cultos, nós estarmos com Cristo, que até os maiores problemas que eu criei na adolescência foi dentro da igreja. Eu apanhei por coisas que eu fiz dentro da igreja. Então fui aprendendo, fui sendo doutrinado, fui sendo disciplinado, tudo dentro da igreja. Então não terceirize a função que é tua. Pastor, mas eu estou mandando umas pregações para ele online, para ele assistir. Meu menino, não, irmão, é na igreja, é no corpo, é na comunhão. Aqui ele aprende com o irmãozinho do lado, aqui ele aprende com os outros jovens, aqui ele aprende com o líder, aprende com o pastor, aprende com o obreiro. Não flexibilize isso não. Amém? Essa parte o amém fica mais fraco, mas tá certo. Nossos desafios, para a gente finalizar. O principal desafio é pensar nas gerações futuras. Nós não podemos lavar nossas mãos, como eu já disse, para quem vai vir depois. Fala assim, já está tudo ruim mesmo? Não, Jesus vai voltar mesmo? Não preciso instruir ninguém, não. Precisa. Temos a missão de pensar nas próximas gerações. Temos a missão de viver o dom que Deus nos deu, porque através desse dom a nossa família é edificada, a nossa família é transformada, nós nos tornamos exemplos. Se Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, que possamos lembrar do nosso chamado e do nosso papel em ser a ponte entre as gerações, mantendo viva a chama da fé e da obra do Espírito Santo. E a minha oração por você é que você saia daqui nessa noite com essa consciência de que você tem uma grande responsabilidade com as próximas gerações. Amém? Queria que você fechasse seus olhos, colocasse de pé. E eu queria que enquanto eu orasse, eu estivesse orando, você trouxesse à memória pessoas da sua família, seja filho, sobrinho, irmão, pessoas que representam essa nova geração. Eu queria que você começasse a orar por elas, mas que essa oração não representasse
uma atitude passiva, mas que representasse uma mudança sua de atitude. De você olhar para os teus filhos e ver que tem uma responsabilidade sobre eles. Olhar para os irmãos e ver tem uma responsabilidade. Para os sobrinhos e ver tem uma responsabilidade. Deus nos chama nessa noite para que nós venhamos plantar nessa geração algo que talvez nós nem venhamos ver a colheita, mas que em nome de Jesus ela acontecerá. Deus, nesse momento eu te apresento a vida de cada pessoa que está vindo à memória dos teus filhos. Eu não sei se é filho, se é sobrinho, se é irmão. Eu não sei qual é o parentesco, talvez nem tenha parentesco, Pai. Mas seja alguém que o Senhor trouxe à memória, que representa a nova geração. Deus, nós te pedimos, nos capacite, Pai, para que venhamos manter viva a chama do Evangelho, para que venhamos, através dessas crianças, jovens, propagar e continuar propagando o Teu Evangelho a toda criatura. Não queremos ser como Ezequias, como Eli, que não se preocuparam, Senhor, com a próxima geração. Queremos, Pai, Te honrar através da vida dos nossos filhos. Queremos Te honrar através da vida dos nossos familiares, para que tudo seja feito para a Tua glória. Toma, Senhor, nesse momento o ministério infantil da Tua casa, as crianças, Pai, que estão lá em cima. Ó Deus, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe, Pai, como, Pai, em nós arde essa chama, essa vontade, Pai, de conceder e dar o melhor para nossas crianças, de instruí-las, Pai, da melhor forma. E eu te peço nessa noite, Pai, levante mais pessoas para ajudar nessa obra. Eu te peço nessa noite, Pai, cuida, Pai, do coração e da mente, Pai, de cada criança que está lá em cima. Nós não sabemos, Pai, de problemas psicológicos, traumas que possam ter vivido. Mas Deus, que em nome de Jesus, se há algo, Pai, que tenta impedir o desenvolvimento dessas crianças, que venha a ser quebrado em nome de Jesus. Que nós venhamos ver, Pai, uma geração cheia do Teu Espírito, uma geração avivada com fome e sede de Ti. E tudo isso, Pai, porque nós que aqui estamos decidimos não lavar as nossas mãos, decidimos ser responsáveis pela próxima geração, responsáveis pelo exemplo e pela instrução bíblica. Nos capacite e direcione para esse tempo, Deus. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus.